Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre o gênero masculino e descobriremos se ainda é possível existir com no meio das pernas, nesse mundo tão louco. Vem com a gente que hoje o papo tá caótico e existencial. E começamos nosso programa com uma pergunta, Igor, que até bem pouco tempo atrás a resposta era bem óbvia. O que é um homem? A resposta sempre vai modular de acordo com quem você perguntar, pra quem você perguntar e como você perguntar. Cara, se você perguntar pra mim, o conceito é bem simples. Se você tem uma giromba no meio das pernas balangando, você é homem. É isso. A definição biológica é sempre a definição clássica, mas infelizmente hoje em dia a biologia ela se perdeu no discurso social. Salvo engano, a escritora de Harry Potter teve alguns problemas com isso esse mês, de falar o óbvio. Mulher é aquela que nasce com vagina e homem aquele que nasce com pênis. É até interessante que isso aí tá gerando um bafafá daqueles entre quem defende que homem é um construto social. E aí a gente já entra nesse tema aqui, cara, que você tem um conflito direto entre biologia e sociologia. Você tem os sociólogos falando que o homem ele é totalmente fruto do meio que ele vive, bem russolianos, né? Sim. E, inclusive foi justamente onde pegaram a J.K. Rowling, porque ela falou que mulher é quem tem vagina. Certo. E segundo os puritanos, né, do conceito aí de que homem e mulher é um construto social, eles acham que não, que homem e mulher é quem se diz ser homem ou mulher. Então eu posso mudar o meu sexo simplesmente com o estalar dos dedos e com o meu pensamento. O que não é correto, porque você está tentando, ao invés de usar suas palavras para descrever a realidade, você está tentando usar as palavras para definir a realidade. Não importa por quanto tempo você fale que uma laranja é uma banana, a laranja vai continuar sendo uma laranja. Perfeito. Dentro da sociologia, obviamente, você sempre tem uma dimensão de vários pensamentos ali que estão degladiando. Agora, se a gente for falar daquela teoria que é moda, ou seja, que a maioria se debruça sobre ela, hoje em dia, dentro da sociologia, a maioria entende que tudo é construção social. Obviamente que você tem várias formas de pensar sociologia. Você tem os sociólogos evolucionistas, você tem sociólogos que vão fazer a separação clara sobre somos parte natureza e somos parte construção, que é o que eu acredito. Eu acredito que o homem é sempre essa mistura que é muito difícil de você definir em que medida nossas ações são naturais, em que medida nossas ações são construção social. Tem coisas que são claras. Exemplo, o homem ele tem esse instinto mais predatório por causa dos hormônios que nós temos, é algo biológico mesmo, e mulheres têm lá suas definições. Outras coisas são construções sociais. É interessante como isso daí tem um papel importante dentro da nossa sociedade, porque isso que você falou, pra mim, é a perfeita definição. Nós somos partes sociais e parte biológicos. O homem, ele tem instintos que são inerentes ao homem, a mulher tem instintos que são inerentes à mulher. Agora você tem a capacidade cerebral de neuroplastia, né? Que é aquela capacidade que nós temos de modular o cérebro a partir de uma função que exercemos várias e várias vezes. O nosso cérebro ele se modula para isso, que é a nossa capacidade de adaptação cerebral. E também você tem algumas teorias sobre, que é a teoria lá das 12 inteligências, que inclusive é uma teoria de psicologia e psiquiatria que foi trabalhada em Harvard, né? Que fala que todos nós temos algumas predisposições. Só que toda predisposição ela tem que ser trabalhada, você tem que exercer. Senão, existe aquele desencaixe entre aquilo que você, vamos dizer, foi feito para ser e aquilo que você é. Quando a gente pensa nessa história de que o conceito de homem e mulher são
conceitos meramente sociais e que a biologia não tem nenhum papel na definição de ambos, a gente sempre remete de volta ao feminismo, né, cara? Assim como toda mulher define em sua cabeça qual é a ideia de homem que eles querem, dentro do feminismo como ideologia, eles também têm o homem perfeito. E o homem perfeito é um cara totalmente afeminado. Um cara castrado, na verdade. Pois é aquele cara que, ao invés dele abraçar a própria masculinidade, ele deixa de lado a masculinidade e abraça a femininidade. O homem ideal para uma feminista é justamente outra mulher. E olha que vai ter muita feminista que vai bater palma para o que você acabou de falar, porque para muitos é isso mesmo. Excuse me, it's ma'am. It is ma'am. Perceba que existem várias formas de pensar o feminismo. Eu sou contra a maioria. Quando o feminismo ele é ligado ao movimento liberal, que desde dos primórdios do feminismo era assim, na verdade todos os movimentos sociais, eles nascem dessa agenda liberal que começa ali no século XIX e o século XX, que é aquela ideia, todos nós somos iguais perante a lei, o império da lei. Você começa a ter esse trânsito ali de igualdade e vai perpassando a sociedade até a gente chegar onde chegamos agora. Aí eu faço uma inserção na tua fala, que é o seguinte: essa ideia, ela não é necessariamente do liberalismo, porque o liberalismo em si, ele já é o resultado de uma construção de séculos, de milênios até. Porque a ideia de que todos os homens são iguais, ele não surgiu durante a Revolução Francesa, não surgiu durante o Iluminismo. Tem autores que falam que o próprio Iluminismo foi uma conclusão lógica e natural ao que já havia sido desenvolvido há milênios atrás. Dentro da própria Bíblia, o que você tem é que Deus já criou o homem igual. A ideia de que todos são iguais perante a lei é uma extensão da ideia de que todos são iguais perante Deus. Perfeito. E alguém pode levantar e falar, inclusive a democracia liberal ela só existe por causa do cristianismo. Tem aquela revista, eu não lembro se foi a Super Interessante, não foi a Super Interessante, foi outra, uma revista britânica, salvo engano, que ela falava assim, o que deixaria de existir se não houvesse Jesus? E uma das coisas é a democracia liberal. E alguém que está escutando pode falar assim, vocês estão falando besteira, o conceito de igualdade vem anterior ao cristianismo. Você tem alguns princípios, uma voz dissonante de sua época que podia falar sobre igualdade, etc. Mas o discurso de igualdade, como se entende hoje, começa no cristianismo. Então vai pegar 3 pensadores que eu amo, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, pensavam muito bem e pensaram muito na sua época. Mas o conceito de igualdade não estava ali. Você vai pegar a filosofia de Aristóteles, por mais bem trabalhada que ela seja, a ideia ali é que cada um tem o seu lugar, e se o seu lugar não é em cima, se o seu lugar é embaixo, você foi feito pra rastejar e fica aí, colega, entendeu? Não vem tentar subir, ser outra coisa do que você é, ou porque senão você tá ferrando com todo o cosmo, com todo o universo. E já o cristianismo, através da parábola dos talentos, fala um pouco sobre isso. Fala nessa possibilidade de mudança, na possibilidade de igualdade, de ter um legislador e um juiz geral para todos, que é Deus. Exato. E sem o conceito de Deus, você não consegue sequer estabelecer um conceito moral que seja transgeracional. Porque você consegue até criar ali um conceito moral que funcione para você, só que você não vai conseguir transferir só com lógica para os seus filhos e para os descendentes deles. Até hoje, inclusive isso foi uma proposta que Nietzsche teorizou, né? Que quando ele falava ali sobre o ateísmo e tudo mais, ele falava, olha, o pior problema que nós temos com o ateísmo é que, através da lógica, nós não conseguimos criar uma estrutura moral sólida. Todo esse movimento ateísta aqui, ele vai entrar em um ciclo decadente que vai chegar no niilismo. Então, o grande desafio que Nietzsche propôs foi justamente você conseguir criar um sistema moral fora da religião, fora de Deus, que funcionasse através das gerações. E até hoje não surgiu nada. O niilismo é aquela história. A única coisa que importa no universo sou eu. Onde tá a moral? A moral tá dentro de mim. Por isso que, sem querer complicar muita conversa, mas é por isso que Dostoiévski vai escrever aquele conto, O Sonho de um Homem Ridículo, que era porque todo niilista, ele é extremamente arrogante, ele entende que o problema nunca está nele, sempre o problema está nas pessoas. Tem um desenho que é maravilhoso, que Rick and Morty, já assistiu? Já, é bem engraçado. É muito bom
porque ele é uma crítica ao niilismo. Quem assiste Rick and Morty a primeira vez acha que é uma defesa ao niilismo, porque o Rick é aquele o cientista mais inteligente do universo, eu posso tudo, eu consigo tudo, mas no final, toda vez que ele passa por algum apuro, ele clama a Deus. Isso é maravilhoso. É o estereótipo do ateu quando o avião tá caindo, Exatamente. É muito bom. Eu indico pros nossos ouvintes o episódio 6 da terceira temporada, que é maravilhoso. No início do episódio, o Rick começa a chorar em lágrimas e ele fala a frase que todo niilista fala em algum momento na vida: eu não tenho controle de nada. Excuse me, it's ma'am. It is ma'am. Então, voltando lá pro ponto das feministas, que o homem ideal pra elas é um soy boy. Já ouviu falar do soy boy? Não, pode falar. O soy boy é aquele cara criado a leite com soja, sabe qual é? Antigamente a gente falava que era o cara criado com a avó. É até engraçado porque durante um período da minha vida eu fui criado pela minha avó, tá? Uhum. Então, como é que eles falam? Eu tenho lugar de fala pra falar do assunto. Tem que até pegar o meu remédio de gastrite, que a gastrite ataca aqui, é falar sobre esse negócio de lugar de fala. Mas depois a gente conversa sobre isso. Beleza. Então, o homem ideal pra elas é justamente esse soy boy, é aquele cara... eu até queria citar isso aqui. Tem um comercial da Nissan, cara, eu não vou lembrar agora qual é o carro que eles estavam vendendo, mas era uma caminhonete. E durante o comercial, eles colocam 2 cantores sertanejos, mas assim, 2 cantores sertanejos daquele jeito, que são a descrição do estereótipo do soy boy, né? Uhum. Que é aquele cantor que usa aquela calça crack eggs, sabe qual é? Orando, que dá pra você delinear ali as partes do cara de tão apertada que tá o negócio. E eles dançando, dando uma reboladinha, entendeu? Falando que, como é que é? Cowboy criado com leite com pera. Que a brincadeira deles era no carpete da avó. Depois, quem estiver ouvindo aí, procura lá no YouTube Nissan Leite com Pera. Cara, é da Nissan Frontier. O comercial é hilário, mas hoje em dia, né, seria cancelado. Totalmente, porque hoje em dia não existe galã, né? Se você uma novela, não existe. Porque toda aquela construção do masculino, ela foi se perdendo e sendo desconstruída por essa nova forma de pensar. E quando você falou sobre o feminismo, realmente foi o feminismo que é responsável por isso. Até o pensamento de gênero, que em outro momento a gente vai conversar sobre isso, ele começa no feminismo através das frases de Simone de Beauvoir. Obviamente que não foi ela que começou toda a filosofia existencialista, mas ela que começa com aquela frase célebre: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase, ela tá querendo dizer o quê? Que todo o ideal de mulher, na verdade, é uma construção social que se impõe sobre a mulher como uma forma de opressão. É engraçado, por exemplo, quando a gente pega esse estereótipo que a gente tava falando aí, do soy boy, homem totalmente afeminado, o cara que abraça os sentimentos. Eu não consigo pensar nesse cara sem pensar no outro oposto da moeda dele, que é o Pit Boy, entendeu? O Pit Boy, pra quem não é velho o suficiente, lá na década de 2000, por aí, cara, apareceu a figura desse cara no Brasil, sabe? Que era um cara bombadaço, vivia na academia, a ideia é que ele era sustentado pelos pais, entendeu? Esse cara sempre tinha um pitbull. E o sentido da vida dele era sair pra boate, pegar as mulheres tudo e sentar a porrada. E fez muito mal ainda ao estigma de uma raça, né? Que depois dessa geração dos pit boys foram considerados cachorros agressivos e etc. Pois é, cara. E se você for parar pra pensar, o Rottweiler, por exemplo, ele é muito mais perigoso que o pitbull. Aquele cachorro, ele tem uns problemas na cabeça, sabe? O bicho falta uns parafusos, cara. Conforme o Rottweiler vai ficando velho, tem uma boa chance dele ter um surto psicótico e atacar o próprio dono. Eu tenho aqui um pitbull, e quando eu queria uma raça de guarda, né? Porque eu comprei pra proteger mesmo minha casa, e eu pensei em comprar um Rottweiler. Só que eu não quis por causa disso, porque ele é um cachorro de temperamento muito forte, e comigo e minha esposa não teria nenhum problema. Mas
a partir de, já tem vários casos do Rottweiler atacar os filhos pequenos, né? E atacar a visita dentro de casa, porque ele realmente é um cachorro muito temperamental. O Pitbull, ele é totalmente diferente. Eu pesquisei muito sobre a raça e ele é violento com outros cachorros, porque ele é um cão de caça. Ele é um cão de rinha, né? E cão de rinha é cão de caça. Agora, com o ser humano, ele é totalmente dócil, né? Ele é o cachorro dos batutinhos, né? Naquele filme Os Batutinhos tá lá o Pitbull. Eu lembro até que ele era aquele cachorro que tinha uma mancha no olho, não é? Exatamente. Ele era considerado... Cara, eu não me lembrava que ele era um pitbull. E ele era considerado um cachorro babá nos Estados Unidos, né? Só que aí chegou aqui no Brasil, ele foi criado esse estigma. E dentro desse ponto, a gente retorna ao assunto, porque uma das coisas que eu percebi, eu conversei com alguns adestradores, e qual é a base para se adestrar um cachorro? E todos me falavam o seguinte, olha, você tem que ser o macho alfa no cachorro. E são simbólicos que você tem que passar pro cachorro para ele entender que quem manda é você. Não é ser violento com o cachorro. Eu já vi gente sendo violento. Se você pega um cachorro para criar, você tem que ter todo o cuidado mesmo. Eu cuido do meu com todo o zelo. Mas é você impor autoridade no cachorro. Até quando a gente vai passear, o cachorro não pode andar na frente. Ele sempre tem que estar ou do meu lado ou um pouco atrás. Eu não posso deixar ele marcar território enquanto ele tá andando comigo. Porque se eu sou alfa, quem tem que mijar no poste sou eu, né? Obviamente eu não vou fazer isso. Obviamente eu não vou fazer isso. Mas a ideia é essa, entendeu? E o meu cachorro... Não, eu já visualizei a situação, cara. O cachorro vai tentar mijar, você puxa ele e mija você. Mas o adestrador, ele falou isso pra mim, ele falou assim, não, porque se você é o alfa, você que tinha que fazer, não ele, então você não pode deixar. Aí quando você chegar no destino, aí sim, você deixa ele, né, fazer o xixi dele e tal. Até pra adestrar o cachorro, você precisa dessa visão masculina. Engraçado que você tocou na parte da violência, cara. A violência é um outro conceito que ele é muito mal utilizado e ele é mal colocado na nossa sociedade também. Por quê? Porque a violência é, de certa forma, necessária. O homem que abdica totalmente da violência, ele vai sofrer violência dos outros homens que não abdicaram. Perfeito. Então, você tem que ter a noção de que a violência também é uma coisa necessária e o que vai diferenciar você dos outros é a forma como você usa. Todo homem aprende isso na escola mesmo. Você tem que saber se portar, se impor, não necessariamente brigar com ninguém, né? Mas aquele cara que é bobinho sempre é o que se ferra ali nas situações. Na maior parte do tempo, só a projeção do que você pode fazer já é o suficiente para deter a violência. Se você vive entre humanos, cara, violência vai ser uma certeza, e se você abdicar totalmente dela, é você quem vai sofrer. E talvez isso fique mais explícito quando você casa, no sentido do homem como protetor do seu lar. A partir daquele momento que você casa, você é o protetor do seu lar. Eu sempre brinco com minha esposa que eu que tenho que dormir do lado da porta, né? Porque eu falo no sentido que se alguém invadir minha casa qualquer dia, a primeira pessoa que o cara tem que ver sou eu. Olha, tá aí uma coisa que eu vou começar a adotar também, viu? Faz muito sentido. Mas é verdade, porque a gente tem essa questão de proteção. E o verdadeiro sentido de masculinidade, agora voltando para um pensamento ocidental, judaico-cristão, é do homem como protetor. Obviamente que isso pode ter se perdido, inclusive várias pessoas dentro da cristandade acusam isso, que muitas vezes o homem se perdeu esse papel por falha do próprio homem, mas a ideia, o ideal é o homem como protetor do seu lar, não como agressor. Pois é. Isso daí é um ponto que pra mim não é pacífico. Não é dessa forma que a humanidade entendeu o homem durante toda a história. Não é que o homem foi o agressor, o dominador. Não era necessariamente assim. A ideia foi essa que você descreveu, é de proteção. A masculinidade ela é usada para proteger, não para atacar. Então, até mesmo lá no passado, se eu fosse conversar hoje com o meu avô, por exemplo, que já não está mais entre nós, né? Mas se fosse conversar com ele e perguntasse o que você acha de um homem que bate na própria mulher, o cara ia falar, é um covarde, é um safado que merece tomar mais porrada do que qualquer um. Por quê? Porque tanto na antiguidade quanto hoje, cara, a força do homem ela tem que ser usada para proteger a família, não para atacar a própria família. O cara que ataca a própria família, ele não é digno nem do chão que ele pisa. E foi assim durante toda a humanidade. Se você for olhar, por exemplo, lá na Bíblia, que até mesmo quem não acredita, não tem problema, vai ver como um livro histórico, então. Lá,
você tem uma descrição, né, que fala um pouco sobre... Até as cobras não dão pedras pra cria comer. Então, se nem as cobras dão algo ruim pros seus filhos... Imagina então como seria... Bom, ele tá falando de Deus, mas imagina então como seria o homem. Então, o que a gente consegue extrair disso? Que mesmo naquela época, milhares de anos atrás, o homem já servia para proteger a família. Ele não servia só para dominar. Aliás, dominar nunca foi o propósito. E aí tá um dos grandes problemas, e eu não falo necessariamente do movimento feminista. Como eu falei, eu não tenho problema com o feminismo desde que ele seja ligado a essas correntes liberais. Agora, onde está o problema de interpretação aqui? Porque muito desses historiadores e muito dessas pessoas que vão fazer uma análise, eles fazem um anacronismo, né? E isso tem um defeito aí, é você olhar para o passado com os olhos de hoje e dar um sentido de hoje para o passado. Dá-se a ideia que o homem saía de casa, deixava a mulher presa e a mulher queria sair de casa. Não, as mulheres no passado, elas não queriam sair de casa, elas queriam estar no lar. Você tinha ali o trabalho do lar, no campo, que era do homem e da mulher, eles dois trabalhavam juntos em casa, mas sair de casa era perigoso. Sair da fazenda, sair da sua terra era perigoso, porque lá você podia encontrar fora de casa bandidos, estupradores, violência, toda a sorte de maldade poderia acontecer com você ao sair de casa. Então sair de casa era perigoso, era violento, os lugares fora do lar. Isso vai mudar depois da Revolução Industrial, onde você vai ter os centros urbanos, você vai ter o emprego, onde você tem a alienação do trabalho, né? Que o cara ele começa a sair de casa, agora o sapateiro não faz sapato em casa, ele vai fazer sapato numa indústria, aí ele sai de casa. Aí sair de casa se tornou legal. Excuse me, it's ma'am. It is ma'am. Aí depois disso, você tem uma movimentação política, primeira onda do feminismo, que na verdade era um movimento político também com homens, não era só mulheres. Na verdade, eram muito mais deputados homens que queriam ali, somente na Inglaterra, levando as suas esposas pro voto. Igor, veja só, nos Estados Unidos, cara, a maioria das mulheres votou por não ganhar o direito de voto. Por quê? Porque elas entendiam que com o direito do voto viria também os deveres de quem vota. E naquela época, por exemplo, quem votava seria convocado para, por exemplo, apagar incêndio, cara. Você fazia parte dos bombeiros locais. Hein? Porque todo direito pressupõe deveres. Exato. E mais do que isso, cara, todo dever... Isso é uma coisa importante pra gente falar aqui, porque a gente tem esse conceito, principalmente no Brasil, que é muito acostumado com o Estado paternalista, de que direitos são uma canetada que você dá no papel. Na verdade, direitos é o dever de outra pessoa para contigo. E se você entende esse conceito aí do que é um direito de verdade, você vai começar a achar meio que ridículo algumas coisas que a gente prega por aí. Por exemplo, nós dizemos que saúde é um direito universal. Se você entender a conclusão lógica do que eu acabei de falar, de que direitos são uma obrigação de outra pessoa para contigo, você vai entender que o que você está dizendo é que todo médico deve ser um escravo. Basicamente o que você está dizendo aqui, qualquer problema de saúde que você tenha, você pode levar a qualquer médico que você encontre e o cara vai ser obrigado a te tratar mesmo que não haja pagamento, porque aquilo é um direito seu. Perfeito. E essa questão, lembrar que todo direito, ele é essencialmente da liberdade. Como assim? Você fala assim, olha, eu tenho direito à segurança e direito à saúde. Tudo bem, o Estado vai olhar pra você e falar assim, beleza, você tem direito a isso? Tem. Só que eu sou o garantidor. E agora eu vou controlar a sua vida pra que você tenha segurança e que você tenha saúde. Aí você dá arbitrariedade pro Estado, em um exemplo, em caso de pandemia, chegar pra você e falar assim, ó, você não pode sair de casa. É essa a questão, entendeu? Porque eu cuido da sua saúde, eu que vou financiar, então eu sou o garantidor e pra garantir o seu direito, você tem que fazer isso. Então, todo direito, ele, além de gerar um dever,
pra alguém, e pra você também, ele também vai cercear a liberdade. E perceba que direito não é algo ruim, só que o excesso de direitos é excesso de Estado. E o excesso de Estado é perda de liberdade. E aí, a gente voltando lá pro conceito de homem que a gente estava falando, cara, a gente encontra dois pontos, então, que são totalmente conflitantes. De um lado, você tem o soy boy e o pit boy, que pra mim são a mesma coisa. São só instâncias diferentes do mesmo problema. Que eu coloco do lado do homem fraco e você tem do outro lado o homem forte. O homem forte, ele é definido pela responsabilidade. É aquele cara que ele assume a responsabilidade de proteger a família, porque ele entende que esse é o dever dele. Não porque ele é dono, mas porque é o dever que ele possui. E aí você tem o homem fraco, que de um lado é o cara que abraça totalmente o seu lado feminino. Pra falar a verdade, eu não sei nem se homem tem lado feminino, viu? Isso daí é uma coisa que eu nunca parei pra pensar de verdade, mas vamos entender que tem. E aí, esse cara, ele retira de si esse ponto importante da responsabilidade também. Por quê? Porque isso que a gente tá falando aqui é um pacote. Você não consegue remover essa parte de abraçar a masculinidade, de abraçar essa parte da autoridade masculina, sem você perder também a responsabilidade, que é o que define o homem forte. E aí você tem um homem fraco que ele se baseia no ressentimento e na inveja. E são esses sentimentos que mantêm o homem fraco andando, cara. E a coisa mais perigosa que você tem quando um homem fraco chega ao poder. E aí você tem vários exemplos pela história. Hitler, por exemplo, dizem que toda conversa sempre volta pra Hitler, né? Se você pegar Hitler, por exemplo, ele era um homem fraquíssimo, entendeu? Ele era um fracasso em tudo que ele tentou. E veja só o que aconteceu quando ele chegou no poder. Mussolini também. E aí você vê do outro lado justamente o oposto. Quando você tem um homem forte, um homem que ele sabe exercer a autoridade e que ele sabe os limites, tanto dele quanto dos outros, esse homem vai trazer benefício à sociedade. Então você tem aí caos versus a ordem, a destruição versus a construção. E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, @semgravidade_pc, @leosemgravidade e Igor S. Gravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.